Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Como é que vai? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e nós vamos iniciar esse trimestre aqui estudando esta maravilhosa revista, o Evangelho segundo João. Esse é o tema do nosso estudo desse segundo trimestre, né? Já estava até com saudade, fazia tempo que não aparecia por aqui, somente nos oráculos, né, através dos oráculos, e nós estamos felizes por iniciar uma nova temporada de estudos da escola bíblica. Infelizmente não pude gravar no trimestre passado, aconteceu muita coisa e fiquei sem tempo, mas estamos nos reorganizando e agora vamos retomar as gravações das aulas da escola bíblica. E eu já peço a você que comente aqui embaixo de onde você é, a sua cidade, qual a sua congregação e qual o seu nome também para a gente te conhecer, tá? Vamos iniciar com a lição de número 1, que já é nesse domingo agora, né? A lição de número 1. E o assunto da lição é João, capítulo 1, o Verbo de Deus pré-existente e humanizado. Esse é o assunto da nossa lição. E a verdade e o texto áureo diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João, capítulo 1, verso de número 14. A nossa verdade prática diz o seguinte: o Evangelho de João revela Jesus como o Filho de Deus que veio salvar todos os que nele creem. Glórias a Deus. A nossa lição, ela tem uma leitura bíblica e é muito importante que se faça essa leitura bíblica. Algumas pessoas acham uma perda de tempo, mas não é. A revista, o conteúdo da revista é extraído, é baseado no texto bíblico. E a parte mais importante da aula é a leitura do texto bíblico, porque nada substitui as Sagradas Escrituras. Então, nós vamos fazer essa leitura. A leitura é do capítulo 1, verso 1 até o verso de número 18, tá? A versão que eu vou ler é a Revista e Corrigida de João Ferreira de Almeida, tá? Essa versão aqui, ela é de 2019. É isso? Perdão, de 2009. A versão de 2009. Revista e Corrigida. É uma versão mais tradicional, com uma linguagem mais culta. Os antigos aí, né, gostam mais dessa. Vamos ler, diz assim: texto bíblico. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés,
A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Amém. Glória a Deus. Então essa é a nossa leitura bíblica. A nossa lição, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre o verbo divino, o segundo tópico fala sobre atitudes quanto ao verbo, e o terceiro tópico fala sobre o testemunho do verbo. E lembrando que a nossa lição também, ela possui 3 objetivos que, ao findar esta lição, esses objetivos precisam estar bem fixados na sua cabeça, tá bom? Primeiro objetivo, saber que João apresenta Jesus como Deus humanizado. E esse João aqui é o apóstolo, tá? Não o profeta João Batista. Segundo objetivo, observar as diferentes atitudes em relação ao verbo. E o terceiro objetivo é compreender o que é a humanização do verbo. A nossa lição, então, ela tem esses 3 objetivos e ela se divide nesses 3 tópicos. E agora nós vamos entrar na introdução da lição. E antes de entrar aqui na introdução, eu já peço a você que deixe o like nesse vídeo. Ao final da lição também, compartilhe esse vídeo com alguém, porque vamos iniciar um novo trimestre, uma nova série de aulas baseada no Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele é o mais lido em toda a Terra. A Bíblia é o livro mais lido, mais revendido, mais publicado do mundo inteiro. E dentre os 66 livros da Bíblia, o Evangelho de João é o livro mais lido, mais divulgado, mais compartilhado, mais estudado, tanto que o tema central da Bíblia, o resumo central da Bíblia, o verso que resume a Bíblia está no Evangelho segundo João, capítulo 3, verso de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é muito importante que todos estudem e cheguem ao conhecimento do Evangelho segundo escreveu João. Vou ler aqui algumas informações importantes que está na introdução aqui no conteúdo da lição, tá? O Evangelho de João é o livro mais lido do mundo. A sua mensagem tem sido instrumento poderoso nas mãos de Deus para levar multidões aos pés do Salvador. O apóstolo João escreveu em Éfeso nos anos 90, endereçado ao público geral, a judeus e gentios. O propósito específico está em João capítulo 20, verso 31, que diz: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Outro dado importante, cerca de 90% do Evangelho de João é exclusivo, não é encontrado nos sinóticos, conforme você pode conferir no encarte que tem aqui também, no quadro das passagens encontradas apenas no Evangelho de João. Exatamente por isso, todos os temas que estudaremos são exclusivos do livro de João. Agora aqui uma outra curiosidade relacionada ao Evangelho de João, o que você não vai encontrar nele. Você verificará também que João não traz as parábolas, não menciona o discurso escatológico, não há nenhum episódio de expulsão de demônios e nenhum relato de cura de leprosos. Não encontramos nesse evangelho a lista dos 12 apóstolos, nem a instituição da ceia. João não faz referência ao nascimento de Jesus, ao seu batismo e à transfiguração, nem à tentação e nem à agonia no Getsêmani, e também não faz referência à ascensão de Jesus. Eu concordo que todos esses temas aqui mencionados são relevantes e importantes, mas surge então uma dúvida, né? Se esses assuntos aqui que acabamos de citar são relevantes e muito importantes, por que João não menciona nenhum deles? Como a gente viu antes, o Evangelho de João ele tem
cerca de 90% do seu conteúdo é exclusivo de João. E a mentalidade aqui, o pensamento, a intenção de João é apresentar a Jesus, como a gente viu aqui no verso de número 31 do capítulo 20, é apresentar Jesus como o Filho de Deus. Por isso ele não menciona esses outros tópicos que fazem parte de um Cristo, de um Jesus, digamos assim, mais humanizado no aspecto humano, no aspecto físico. Então, João ele vem aqui com uma característica diferente dos outros evangelistas. Eu já vi muitas pessoas criticar os outros evangelhos por serem sinóticos, né, parecidos, mas cada um deles vai ter a sua preciosidade, cada um deles vai ter a sua importância. E João, ele é diferenciado. Não é melhor, não é pior, ele é apenas diferente. E é importante ser estudado todos os evangelhos, porque tem sim conteúdos, coisas que vão estar presentes nos 4 evangelhos, mas o conteúdo, como a gente viu aqui, o conteúdo de João, ele é cerca de 90% exclusivo e ele vai focar na divindade de Jesus. Ao mesmo tempo que ele apresenta Jesus como homem, ele quer provar e mostrar que Jesus ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Dado então o início do seu evangelho, que ele não traz nenhuma genealogia, ele não faz referência de Jesus como nascendo, né, de Maria. Não que isso não tenha acontecido, mas João ele não foca nisso. O primeiro tópico aqui vai falar sobre Jesus, o Verbo divino. E o primeiro ponto dentro desse tópico fala sobre o Verbo eterno e divino. É baseado no verso 1, no capítulo 1, do verso 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa grande tese de João, numa sentença, o primeiro versículo do Evangelho de João declara a eternidade e personalidade e deidade de Cristo. João pretende que todo o seu Evangelho seja lido à luz desse versículo. Então, como a gente mencionou, a perspectiva de João aqui é mostrar Jesus como sendo Deus humanizado, Deus homem, mostrar que Jesus, o homem, ele é o Filho de Deus. Nesse primeiro ponto que a gente viu aqui, ele vai mencionar 3 características que estão apenas em Cristo e em ninguém mais. A primeira característica é a eternidade de Jesus, a segunda característica é a sua personalidade e a terceira característica é a sua deidade, né? A sua divindade. O segundo ponto aqui vai mostrar que o Verbo, Cristo, ele é também o Criador, baseado no verso de número 3 do capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo é o agente divino, como está mencionado aqui no comentário da lição. O Verbo é o agente divino na criação do universo. Foi ele quem trouxe à existência as coisas que não existiam, tanto as terrenas como as celestiais, conforme Colossenses capítulo 1, verso 16 e Hebreus capítulo 1, verso 2, que fala a respeito do Filho de Deus, por meio de quem também Deus fez o universo. Olha só a importância, então, de Cristo no processo criacional de tudo aquilo que se vê. E o terceiro ponto aqui dentro desse tópico fala sobre o Verbo é a vida e também luz. É o verso 4 e 5 do capítulo 1. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Todos os seres que existem no universo foram criados e, por isso, não têm vida em si mesmo. Só Deus tem vida em si mesmo e só Deus é autossuficiente. O Verbo não recebeu vida, ele é a vida. Dele decorrem todas as coisas, ele é a fonte de toda a vida que existe.
inclusive a vida espiritual, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, e o capítulo 3, verso 15, 16, e o capítulo 20, verso 31, e também o capítulo 10, verso 10. Jesus, ele é a vida eterna e só ele garante vida, a... Perdão, vida abundante. Só ele possui luz e vida eterna. Por isso, então, que tudo que existe foi criado e depende do nosso Senhor Jesus para que continue a existir. Aqui nós encerramos o primeiro tópico, que fala sobre o Verbo divino, Jesus, o Verbo divino. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, crítica, pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Assim como eu estou aqui ministrando, ensinando na sua vida, você também pode me ensinar, você também pode me dar dicas e orientações. Pastor, isso aqui não está legal. Pastor, faz assim que vai ficar melhor. Eu com certeza ouço e leio todos os comentários, tá bom? Vamos entrar agora no segundo ponto, no segundo tópico da lição, que vai falar sobre atitudes quanto ao verbo. E o primeiro ponto aqui vai falar sobre o arauto do verbo, que todos sabemos ser João Batista. Então é baseado no verso 6 até o 9. E nós vamos ler apenas o 6 e o 7, tá? Diz assim o texto bíblico: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João Batista foi enviado para testemunhar de Jesus, a fim de que todos colocassem a sua confiança nele. João sabia o seu lugar. Ele era o arauto da luz. Ele não era luz. Ele era apenas o amigo do noivo, como ele mesmo vai mencionar. Eu não sou noivo. E ele não é a mensagem também. Ele é o servo. Então, ele não é o Senhor Jesus. Ele não é o noivo e ele não é a luz. Ele vai apenas testemunhar a respeito da luz. A intenção de João Batista é que todos creiam na luz, no Cordeiro de Deus, através da mensagem, através do testemunho de João Batista. O segundo ponto vai falar a respeito da rejeição de Cristo. Nós temos duas opções ao ouvir a mensagem do Evangelho. A primeira é aceitar, a aceitação. A segunda é a rejeição. E é sobre a segunda que vamos falar agora. A referência bíblica para isso é o capítulo de número 1, versos de número 10 e 11. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O verbo estava no mundo e este foi feito por ele, por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os judeus, o povo escolhido, que liam o Antigo Testamento, professando esperar a sua vinda. E mesmo assim, quando ele veio, os judeus não o receberam. Eles o rejeitaram, o desprezaram e o pregaram na cruz. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, embora tenha amado seu povo. Foi por ele rejeitado. Aqui vai mostrar então a rejeição de Cristo, não somente pelos judeus, mas também e principalmente pelos judeus. Mas também não podemos generalizar, porque uma parte dos judeus creram sim no Senhor Jesus. Os apóstolos eram judeus. Então, grande parte não creu, mas uma pequena parte creu e seguiu a Jesus. Então, isso nos mostra uma referência de que a mensagem do Evangelho, ela não e nunca vai ser aceita pela maioria, infelizmente. Uma minoria vai receber e vai crer nessa mensagem. Mas a nossa responsabilidade não é fazer com que as pessoas creiam. A nossa responsabilidade é testemunhar aquilo que Jesus fez. Se elas vão crer ou não, isso é uma obra do Espírito Santo de Deus no coração das pessoas. Terceiro ponto aqui dentro, vai falar sobre a encarnação do Verbo. E é o verso 14.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Depois de afirmar a perfeita divindade do Verbo, João agora assevera a sua perfeita humanidade. Jesus é 100% Deus e também 100% homem. É perfeitamente Deus e perfeitamente humano. E aqui nós vamos ver, então, três características a respeito do Verbo. O Verbo se fez carne, ele, sendo Deus, se vestiu da humanidade de ser humano. Segunda característica, o Verbo trouxe a salvação para a raça humana através da sua encarnação e da sua crucificação e ressurreição. Jesus, ele trouxe a salvação para a humanidade. E a terceira característica de Jesus aqui dentro desse contexto é o Verbo veio para revelar a glória do Pai. Como ele mesmo disse, Jesus, ninguém subiu ao céu a não ser ele que de lá desceu. E ele tem autoridade, poder, o único que tem essa responsabilidade, esse poder de revelar o Pai. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus ele é a perfeita expressão da pessoa de Deus. Então, em Cristo, em Jesus, nós temos a salvação, nós temos em Jesus, nós temos a perfeita humanidade de um ser humano que foi fiel a Deus em tudo, e em Jesus nós temos a revelação da glória do Pai. Aqui nós finalizamos o segundo tópico e vamos passar para o terceiro e último tópico da nossa lição, tá? E o primeiro ponto aqui desse terceiro tópico fala sobre a primazia, verso de número 15. João testemunha a respeito dele e exclama: "Este é o de quem eu disse que vem depois de mim e tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim." Parece confuso, né? Estranho. João, ele dizer isso aqui para as pessoas não conseguiam entender. Mas o que João está tentando explicar é que Jesus ele é eterno. Ele é antes de João. Ele é antes de todas as coisas. Portanto, ele criou todas as coisas. Através dele as coisas foram criadas. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Nesse aspecto e nesse ponto, Jesus, então, ele tem a primazia. Tudo que é primeiro e tudo que é bom pertence a ele. Você precisa entregar a ele a primazia de todas as coisas, porque ele é primeiro e antes de todas as coisas. Então, a sua adoração, a sua devoção, o seu amor, a sua força, o seu ânimo, os seus recursos, tudo que você tem, a primazia pertence ao Senhor Jesus. O segundo ponto aqui é: o Verbo traz a graça e o fim da lei. Versos 16 e 17. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus, ele traz até nós, então, a graça do Senhor. A graça, em um sentido bem resumido, seria um favor não merecido, né? Um favor que nós não merecemos. Então, tudo aquilo que nós não merecemos, o Senhor ele nos deu, e isso é a sua graça. E não somente a graça, mas graça sobre graça. Então, favor em cima de favor, bênção em cima de bênção. E isso não tem a ver com mérito, mas sim tem a ver com fé. O Senhor, ele não atende, ele não responde necessidade, ele responde fé. Então você pode passar a vida toda precisando. Se você tiver fé, você recebe. E o último aspecto aqui, o segundo ponto aqui dentro, com relação à lei, muita gente faz uma confusão e acha, não, a lei ela foi definitivamente extinguida, não existe, não precisa, caducou, não olha para a lei, rasga o Antigo Testamento, usa só o Novo, porque estamos no tempo da graça. E não é assim, não é bem assim. Jesus ele veio dar fim à lei, não no sentido de acabar com a lei, mas no sentido de trazer a real finalidade da lei. A lei ela se cumpre em Cristo, não é que ela acabou, ela se cumpriu em Jesus. Todo o aspecto sacrificial da lei,
todos os rudimentos relacionados a ritual de sacrifício foi cumprido em Jesus. Não é necessário mais você sacrificar nenhum animal para cobrir o seu pecado. Jesus, ele, de uma vez por todas, oferecendo um único e perfeito sacrifício, ele é suficiente para tirar, remover o seu pecado. Então, esse aspecto da lei, ela se cumpre em Cristo, mas o aspecto moral da lei ainda vale e nós precisamos cumprir. Então, aqui, Jesus ele trouxe a graça e o fim da lei nesse aspecto que acabamos de ver. O último ponto aqui vai falar sobre o verbo, é o revelador do Pai. É o verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus é invisível, pois é espírito. Contudo, Jesus, o Verbo eterno, veio ao mundo exatamente para nos revelar a Deus. Então, em Cristo nós temos a revelação exata de quem e de como Deus é. Quer saber como Deus é? Quer saber o que Deus gosta? Quer saber o que Deus não gosta? Leia os evangelhos, você vai descobrir tudo isso através de Jesus. Aqui nós encerramos a nossa aula. A aplicação pessoal diz: Jesus é o Filho de Deus. Depositar a fé nele garante-nos força, coragem e segurança para a nossa caminhada cristã. E eu vou colocar aqui embaixo, nos comentários, o questionário da nossa lição. E eu quero pedir a você que responda aqui embaixo o questionário da nossa lição. É um questionário de relacionar, você vai relacionar e diz assim: identifique a resposta apropriada para cada questão. Relacione abaixo dentro da caixinha, né? Primeira questão: são características próprias do verbo divino. Segunda questão: ele foi arauto da luz, amigo do noivo e servo e a voz. E a terceira questão é: ele é a corporificação da graça e da verdade. E as opções de respostas é: a primeira, Jesus Cristo; a segunda, eterno, pessoal, divino, criador e autoexistente; e a terceira, João Batista. Você vai relacionar, então, a pergunta com a resposta. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Vou colocar aqui também nos comentários a apresentação da lição, tá? Se você quiser a apresentação da lição em PDF, comenta aqui embaixo, eu quero, e aí eu vou enviar o link para você baixar totalmente grátis. Eu quero te ajudar a ministrar a aula lá na sua igreja. Caso você tenha um projetor, com a apresentação da lição fica muito mais didático a sua aula. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo com alguém, fica na paz e até a próxima aula.